Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Além da Pele. E hoje eu trouxe uma especialista, referência em posicionamento, branding e imagem pessoal, Fabiola Marinho. Muito bom você estar aqui. Foi um prazer. Tô muito feliz que você aceitou o meu convite. É difícil. Difícil. Trazer esse lado, ser um pouco mais falante, né? Você fica geralmente por trás da lente. Sempre por trás das câmeras. Então, assim, é a primeira vez que eu participo de um podcast. Olha, gente, que honra, viu? Isso não é pra qualquer um, tá? Dá licença. E tenho muitas perguntas, muitas curiosidades e também eu acho que essa questão do universo, do posicionamento, da fotografia, do brand. Vamos começar do começo, né? Assim, como que você veio parar aqui nesse mundo de posicionamento, de fotografia, de captação, de essência de vários profissionais que querem, né, demonstrar o sucesso através do seu trabalho. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Como que a Fabiola começou? Quem é a Fabiola Marinho hoje? Então, a minha história é longa, né? Eu tenho um percurso aí de mais ou menos 9 anos na fotografia. A gente se conhece aí há mais ou menos 4 ou 5 anos dessa trajetória, né? E eu sempre acreditei que a fotografia era mais do que fazer um retrato, né? Eu sempre acreditei que a fotografia, ela conta histórias, ela marca processos da vida das pessoas, né? Etapas da vida, fases da vida. E eu sempre levei a fotografia como algo que agrega valor, não só monetário, mas também emocional, né? Porque, assim, ela registra muitas fases da vida. Então, eu fui fotógrafa de famílias e pessoas durante uns 4 anos. E aí surgiu o boom do digital na pandemia. Exatamente. Né? Foi até nesse período, mais ou menos, um pouco antes, talvez, que a gente se conheceu. Exatamente. Fotografando família, né? Fotografei você e seu filho. Isso. Então, e aí com o boom do digital, muitas pessoas que eu fotografava nessa época, né? Começaram a sentir a necessidade de estar presente no digital, porque começou a ser a maior fonte aí de comunicação entre as pessoas, né? Entre os negócios, porque as pessoas buscavam serviços, sejam serviço de comida, serviço... coisas mais segmentadas, né? Mais especializadas. Estética, por exemplo, médico. Então, as pessoas passaram a fazer essas buscas pelo digital. Sim. E aí começou a surgir essa necessidade de estar presente no digital de uma forma mais profissional. E, com isso, eu comecei a me especializar, né, na fotografia, que na época corporativa, hoje eu já trabalho com fotografia de marca pessoal, porque eu vim me especializando não só na parte do negócio da pessoa, mas também de quem ela é. Porque eu acredito que para você manter um posicionamento hoje, você precisa de autoconhecimento, você precisa se conhecer. Tem que trazer a sua essência ali, né? Exatamente. Para você manter, né, um posicionamento coerente com quem você é. Quem você quer mostrar ser, né? Sim, você precisa desse autoconhecimento, né? Sim. Eu lembro que quando eu tava no começo assim, né? Mais ou menos. Já tava atuando, mas era uma fase mais inicial da minha área, na minha carreira da estética, né? Da estética avançada. E era um momento em que a gente não tinha tanto acesso a tantas coisas que a gente tem hoje nos tempos atuais. Falando agora, 2024, 2025, que tudo deu uma renovada. Essa parte do digital, ela tá cada vez mais presente, né? E eu lembro que, através de um ensaio de família que eu te conheci, né? A gente fazendo fotografia do Dia das Mães, eu te perguntei, você faz ensaio business? Olha o nome que era. Ninguém nem usa mais esse tipo de termo, né? Aí você falou, faço. E eu lembro que, na verdade, eu cheguei em você através do Eric. Porque quando tava fazendo aquela propaganda de ensaios fotográficos, Dia das Mães, era Eric Rebelo, não sei o sobrenome. Tô falando certo? Rebelo. E eu lembro que, na ocasião, ele não poderia fazer, por algum motivo, não me lembro mais qual. E aí ele falou, é a minha esposa que vai. Aí eu, tudo bem, beleza, né? Por mim, tanto faz. Importante que seja
feito por alguém. E aí, te conheci, você foi super acolhedora, que o Arthur tava meio enjoadinho naquele dia, fizemos a foto. Aí eu te perguntei, você faz ensaio business? Gente, eu lembro disso, porque na época eu não tinha fotos profissionais, eu nunca tinha feito ensaio. E eu queria trazer um posicionamento para o meu Instagram. Porque eu estava começando a estudar um pouco sobre esse assunto de marketing digital. Estava vendo alguns conteúdos sobre isso. Aí eu perguntei, aí você falou que fazia, a gente combinou, fizemos. E aí eu lembro, pelo menos assim, para mim, não sei como foi para você, mas eu lembro que na época o pessoal... Como que você fez? Com quem você fez? Passa o contato. Que legal! Um ensaio diferente, né? Diferente de você pegar um celular e tirar uma foto, tirar uma selfie, fazer uma foto no temporizador. E foi bem legal, assim, a aceitação, né? E até o enxergar das pessoas da Rafaela. Que a Rafaela era aquela menininha que tem um filho, que atua com estética, mas ela não passava a imagem profissional, por mais que no off, no bastidor, ela era. E eu queria mudar um pouco isso, óbvio que com o tempo a gente vai aperfeiçoando, vai mudando, né? Tentar trazer essa essência que você falou, mas eu fui conseguindo aos pouquinhos, né? E aí... Não, mas é isso, né? É tudo um processo. Óbvio que lá naquele começo, até o ensaio não é da mesma forma que é hoje, que é feito hoje, né? Cada um vai superando o outro, você né? vai estudando, você vai conhecendo, você vai trabalhando a psicologia da imagem para você ver como que você vai trabalhar com cada profissional. Então, assim, tudo é um processo, tudo foi um estudo para a gente chegar no que a gente está hoje e a ideia é a gente melhorar cada vez mais. E assim, a imagem, ela veio justamente para isso que você falou. Nós, seres humanos, somos seres visuais, né? Então, assim, tudo que é belo, tudo que chama atenção, a gente quer adquirir, a gente quer fazer parte. Agrada, né? Exatamente. Se eu for comprar uma comida hoje e olhar uma foto de um prato amadora e uma foto de um prato profissional, com certeza eu vou optar por comprar o prato profissional. Se eu vejo um serviço hoje sendo vendido e vejo uma foto amadora, uma foto profissional, é óbvio que eu vou escolher aquele que me passa mais credibilidade, que é a foto profissional, que é todo um estudo, é toda uma qualidade de imagem que tem por trás daquilo, porque é o que eu sempre prego desde o início que eu estou trabalhando com isso. Foto bonita, qualquer um faz, né? O que a gente quer não é só uma foto bonita, a gente quer uma foto que passe ali uma presença, que passe um diferencial, que tenha uma história por trás. Então, é por isso que no ensaio de marca pessoal, né, a gente trabalha todo o branding da marca, porque a gente estuda a marca para ver o que a gente vai comunicar através das fotos. E aí vem uma curiosidade nessa coisa do brand. Eu vou fazer umas perguntas que eu tenho curiosidade, que eu nunca te perguntei isso no off, né? Embora a gente bate muito papo, a gente conversa sobre muitas coisas. Como que você começou a estudar essa área? Assim, existe curso para isso? Ou você consome leituras, livros, materiais que falem do assunto? Como é que você organizou essa parte do brand? Isso é uma curiosidade que eu tenho, porque eu gosto muito desse universo de posicionamento, de imagem. Eu acho que se eu não trabalhasse com estética, eu trabalharia, por exemplo, com essa parte de marca pessoal, que eu acho que traz muito da essência e da presença do que você quer transmitir. Mas a estética também faz parte disso, porque assim, quando a gente fala em branding, a gente fala num todo, né? Sim. A gente fala... eu, por exemplo, né, falando por mim, eu estudei fotografia, estudei psicologia da imagem, eu estudei a imagem em si, porque eu preciso saber te orientar sobre a roupa que você vai usar no teu ensaio, sobre as cores que você vai usar no ensaio, Sim. porque cada parte da comunicação que a gente vai trabalhar no seu ensaio, se for é uma profissional que a gente quer trabalhar acessibilidade, quer trabalhar confiança, é uma cor que a gente vai trabalhar de roupa. É um cenário específico que a gente vai trazer para aquele ensaio. Então, é preciso estudar a fotografia em si, é preciso estudar a psicologia da imagem para a gente saber a comunicação que a gente vai trabalhar naquele ensaio, é preciso trabalhar sobre roupa, sobre estilo, sobre as cores que a gente vai trazer.
Então, assim, é um todo. E para mim, tem tudo a ver com estética também. Porque se eu quero trabalhar, por exemplo, eu quero passar acessibilidade no meu ensaio. Eu tenho que estar com uma harmonização, por exemplo, facial, que traga uma naturalidade, né? E não uma coisa muito marcada, né? Exatamente. Eu vejo perfis de profissionais aí que eu fico pensando assim, gente, tá com um ruído de imagem absurdo. Porque, assim, a pessoa, por exemplo, ela tá falando sobre harmonização facial com naturalidade. Ela tá vendendo isso pra mim. E ela não tá nada natural, né? E ela não tá nada natural. E aí eu fico pensando assim, gente, eu não vou olhar aquilo ali e vou falar assim... Não, eu vou comprar, porque ela vai fazer uma harmonização natural se ela não fez nela. Ela vai transmitir outra coisa além que não é a naturalidade, né? Exatamente. E tem público para todo mundo. Então, assim, se ela, né, ela gosta, porque assim, tem gosto para tudo. Vai ter profissional, vai ter cliente que vai querer adquirir o serviço de uma harmonização natural e vai ter cliente que vai querer o serviço de uma harmonização mais pesada, mais porque exagerada. É o estilo daquela pessoa. Exatamente. Né? Assim como eu trabalho também com profissionais que querem passar acessibilidade e tem profissionais que querem totalmente o oposto, querem passar poder, luxo. E aí são duas formas de comunicação totalmente diferentes uma da outra. Entende? Então, assim, se eu quero vender naturalidade, eu preciso passar isso na minha imagem. Eu preciso passar isso, porque eu tô vendendo isso. Né? O meu cliente vai olhar e vai falar assim, não, é com ela que eu vou fazer. Agora, se eu tô vendendo uma harmonização mais pesada para uma pessoa que gosta, né, de um bocão, de um rosto marcadão, existe público para isso. E aí a minha comunicação, tanto de aparência quanto de me expor ali no Instagram, né, por exemplo, que é uma rede social que vende muito hoje, vai para esse lado. Agora, o que não pode é ter as duas coisas, você entende? Fica com ruído. Aquele conflito, né? Exatamente. A pessoa não sabe o que você faz, né? Você tá falando de naturalidade, mas você não é natural. Você é toda montada, toda emperequetada. Isso é uma coisa até que... essa questão do branding, da imagem, da marca, é uma coisa até que, assim, eu como consumidor observo. Eu também. Quando eu vou num profissional, né, que, por exemplo, fala de cuidado do cabelo, né? Vou trazer um exemplo aqui bem fora da caixinha. A gente observa como que é o cabelo daquela pessoa, se é um cabelo bem cuidado, se não é um cabelo bem cuidado, porque passa também credibilidade para mim. Eu vou confiar uma coisa que impacta diretamente no meu visual, então aquilo tem que se conversar. Então a gente vai procurar uma pessoa que também se cuida, que tem um cabelo bonito, que também aparenta, pelo menos, né? Aí eu já não tô falando de ser, tô falando de aparência, mas a aparência ela vende, né? Ela acaba sendo a primeira impressão que você tem. E isso também traz muito esse ponto hoje para o que a gente faz na estética, né? A maioria das minhas clientes, por exemplo, elas me procuram por conta da naturalidade. Elas querem aparentar uma jovialidade, respeitando a sua idade, o que é uma coisa que a gente também tem que ter muita consciência. Não adianta você ter 50 anos, querer com cara de 20, não vai bater ali, não vai dar certo. Então, elas querem, eu tenho 50 anos, mas eu tenho 50 anos sem marca na pele, eu tenho 50 anos com um lábio bonito, eu tenho 50 anos com uma pele organizada, sem manchas, ou com as manchas tratadas. Então, elas querem passar a idade delas com naturalidade, jovialidade, uma coisa ali, né? E isso não quer dizer que você não vá atender um cliente que vai chegar até você e vai falar assim, Rafaela, eu quero um bocão. Exatamente. Assim como eu atendo profissionais que querem fazer aquele ensaio bem clichê. A minha pegada hoje é trazer a autenticidade e fazer com que cada ensaio, às vezes mesmo que na mesma locação, seja um diferente do outro, porque nós somos seres individuais. Sim. Então, eu acredito que cada um tem que ter um ensaio diferente do outro. É isso que eu prego e é isso que eu faço. Se você for hoje no meu perfil, você vai ver que nenhum ensaio é igual ao outro. Nenhum ensaio é igual ao outro. Às vezes, mesmo que seja no mesmo local, mesmo estúdio, nenhum ensaio é igual ao outro. Sempre você tenta trazer a essência daquela pessoa. Exatamente. Porque você vai retratar uma marca, né? E isso não quer dizer que quando chega um profissional pra mim e fala, Fabiola, eu quero assim. Eu não vou fazer, eu vou fazer.
Ele é meu cliente, ele tá me pagando, ele confiou em mim, eu vou fazer como ele quer também. Sim. Entendeu? Assim como você também. Agora, o que não dá é eu vender autenticidade, eu vender que cada um é único e eu prego isso e faço estudo de cada marca, e você olhar o meu perfil e ver um catálogo. Ver todo mundo igual. Ver todo mundo igual. Aí não... Né? Aí eu não tô... bate, Exatamente. Né? Não dá muito certo. Então, assim, por isso que é importante estudar o branding, porque cada marca é única e você precisa direcionar todos os pilares que envolvem aquela marca, né? E é isso. E a pessoa manter aquele posicionamento que a gente vai construindo ao longo do tempo. E deixa eu te perguntar uma coisa também, que é uma outra curiosidade que eu tenho desse universo de marca, de posicionamento. Hoje em dia as pessoas, assim, a grande maioria dos profissionais, e aí não só da estética, vamos falar de todas as áreas, porque você fotografa várias áreas, você faz captação de imagem, de conteúdo, né, diversos segmentos dentro do seu serviço. As pessoas hoje elas querem mostrar muito uma questão assim do luxo, de uma pegada muito de riqueza, de excessos, e às vezes aquilo não condiz com a marca. E aí, qual é a sua abordagem quando a pessoa te apresenta esse tipo de ideia? Vamos supor, eu, Rafaela, né? Você já me conhece há muitos anos, você sabe o meu estilo. O meu estilo ele é uma pegada mais natural, mais sutil. Eu gosto da elegância, do refinado, mas uma coisa assim, beleza, eu tenho tudo isso comigo, a minha marca ela traz isso, mas eu tenho também ali que mostrar uma autoridade e tudo mais, então você já conhece a minha pegada. Imagina eu hoje chegar pra você e falar assim, eu quero mostrar luxo, eu quero mostrar poder, mas qual é o desafio da Fabíola de chegar e falar assim, querido, não tá dando certo? Como que você faz esse contorno aí? Então, ontem eu tive até um ensaio que eu conversei com as pessoas que estavam lá justamente sobre isso. O Instagram, ele virou o digital, vamos falar o digital em si, né? Porque não só o Instagram, hoje tem diversos profissionais que trabalham em várias plataformas. O digital, ele virou um grande palco, onde as pessoas querem sempre ser umas mais do que as outras. E eu vejo que muitos profissionais deixaram de tentar impressionar com o trabalho que fazem, deixou de tentar impressionar o cliente final para passar a impressionar o colega, o concorrente, que não vai comprar nada dele. Ele não está mais preocupado em impressionar o cliente dele com um trabalho bom. Ele está preocupado em mostrar mais, que ele tem mais, que ele é mais, para o colega que trabalha igual a ele, que faz a mesma coisa que ele, né? E aí, essa busca incessante por querer ser mais e querer ter mais faz, às vezes, as pessoas pularem etapas de construção da imagem, né? Precisam ser seguidas. Ontem, por exemplo, eu atendi uma profissional que ela nunca fez um ensaio profissional. Ela já trabalha no ramo dela, né, no nicho dela, há bastante tempo, mas ela não investia no digital e passou a sentir essa necessidade. E aí, uma coisa que ela falou para mim no ensaio dela, né, quando eu cheguei e tal, que a gente conversou, que eu sempre converso antes de começar o ensaio, ainda mais com profissionais que não me conhecem, né, até para a pessoa ficar mais à vontade. Ela falou para mim assim, olha, eu achei incrível o material que você me mandou antes do ensaio. E foi exatamente o que eu pensei, porque apesar de eu ser advogada, eu não queria trazer uma imagem muito dura. Porque meio que do perfil da profissão, ela falou, né? Porque a advocacia, ela tem isso do poder, que Sim, é poder, justiça, então, aquela coisa mais austera, né? Só que ela falou, eu nunca tive um perfil profissional. É a primeira vez que eu tô montando isso. Então, se eu pulo do amador que eu tô hoje, onde eu me encaixo hoje, por uma coisa totalmente dura e que não me representa hoje,
eu ia causar estranheza. Eu falei exatamente isso. É esse o cuidado que eu tenho na hora de fazer. Que a gente tem que ter, que né? tem que ter na hora de fazer um ensaio. É pensar que, assim, você pode almejar chegar muito longe. Eu acho que deve, todo mundo deve. Sim. Né? A gente tá aqui pra isso, a gente Trabalhamos trabalha pra isso. O universo escuta, então, viu? assim, você querer passar luxo, querer, né, passar ali uma imagem elevada, né, para o teu cliente perceber valor, você deve. Só que você deve com cuidado e indo em etapas. É óbvio que a Rafaela de hoje não é a mesma Rafaela de 4 anos atrás. Se você pegar uma foto de 4 anos atrás, a gente tirava foto de jaleco. É verdade. Né? A gente a gente não se preocupava muito, a gente queria mostrar e ia do jeito que dava. Hoje a gente já tem um cuidado maior com os acessórios que a gente vai usar, com a roupa que a gente vai usar. Porque tudo isso transmite, né? A Rafaela aqui, nesse ambiente hoje, botou um blazer. Se eu botar um brincão, eu vou estar informando uma outra coisa. Exatamente. Se eu boto um brinco mais delicado, um acessório, uma blusa com um tecido diferente, eu já vou estar passando um outro tipo de informação. E eu acho que é isso que falta no entendimento dos profissionais que buscam esse tipo de posicionamento tem que existir o que você falou, o processo, as etapas. Você constrói uma imagem. Uma imagem não vai se construir com um ensaio. O ensaio, ele é complementar, não é isso? Isso. A pessoa vai a aos autoridade, não existe aquilo assim, vou fazer um ensaio porque eu quero ter autoridade no digital. A autoridade é uma construção. Exatamente. E não é só com a foto do ensaio. É o que eu também conversei com ela ontem, sabe, no ensaio. É que não adianta você ir fazer um ensaio toda super produzida, cheia de coisa, e no teu dia a dia não é aquilo. Por isso que tem que ser em etapas, porque você tem que manter uma coerência, você tem que manter um posicionamento, você tem que manter uma imagem que condiz com aquilo que o teu paciente vai chegar e vai ver. Exatamente. No consultório. Por isso que até essa questão que você falou, que você faz o estudo da marca, né? A pessoa, ela chega... primeiro que ela te procura porque ela se identifica com o seu trabalho. A pessoa que não se identifica com a pegada da Fabiola Marinho, ela não vai procurar a Fabiola Marinho, né? Porque ela vê em você o seu posicionamento, inclusive profissional, ela vai se identificar e tudo mais. Chegou para você, você já faz todo esse estudo de marca, né? E aí, quando você coloca assim, olha, dê preferência a esses tecidos, dê preferência a esses tipos de acessórios, porque você vai transmitir alguma coisa com as imagens que vão ser geradas desse tipo de trabalho, né? E aí, o que eu vejo hoje é aquilo que você falou agora, né? Já tô começando a montar aqui um link na minha cabeça. As pessoas, elas querem impressionar o colega. O meu ensaio foi melhor que o seu. O meu espaço é mais bonito que o seu, porque o meu tem parede de mármore, o seu não tem. O seu não tem excesso de decoração, o meu tem. Não, e às vezes vai mais do que isso. Assim, que sentido, as né? pessoas perdem também... elas perdem a noção daquilo que deve e não deve ser mostrado, que agrega e que não agrega, sabe? Eu vejo assim, mostrar bolsa, mostrar... Faz sentido? Exatamente. Assim, faz sentido pro seu negócio? E pra sua personalidade também, né? Porque senão você daqui a pouco é um personagem montado, né? E que não se sustenta por muito tempo. Porque é caro sustentar personagem, né? Não é uma coisa fácil de você manter, né? Gente, outro dia eu fiquei chocada. Eu não sabia que tem gente que aluga bolsa de grife. Ela. Eu inocente, achando... Roupa. Não, roupa tudo bem. Hoje em dia existe essa coisa da moda circular. Mas bolsa... Carro. Carro também, né? Mas qual sentido, aí né? você aluga o carro só pra fazer mídia e no dia a dia você... Anda de quê? De Palio? De Uber, Fusca? Moto? Já vi. Eu já vi. Então, essa assim, coisa do Uber Moto, isso é uma resenha, né? Então, assim, eu acho que... Sabe? Que é sustentar um personagem que não vai rolar. Eu acho desnecessário, porque assim, a pessoa poderia estar preocupada em investir em outras coisas que agregariam, de fato, aquilo que ela tá ali, ao negócio dela.
Exatamente. Sabe? Ao negócio dela. Porque, assim, ela não precisa alugar um carro para vender mais. Exatamente. Ninguém nem quer saber que carro que ela tem, se tem, né? Quem pergunta? Mas tem gente que acha que é isso que vende. E a gente acabou... A gente acabou, não. A gente vê muito isso hoje nas redes sociais, nessas plataformas todas, né? Muito isso. Tem aquela vertente da pegada mais... Seja você, seja autêntico. Que hoje, particularmente, é o que eu, Rafaela, prefiro. Porque quem vem no meu negócio, no meu espaço, quem é meu aluno, quem é meu paciente, ele se identifica com a Rafaela. Com a Rafaela mãe, com a Rafaela que trabalha, que dá conta, que cuida da casa, que tem família, que é amiga, que é mãe, que é mulher, aquela multifacetada pessoa, e isso acaba atraindo um certo tipo de público. E hoje a gente tem aquela vertente da rede social que as pessoas elas querem mostrar um outro tipo de personagem, né? E aí cria aquela história do arquétipo, né? Não, eu tenho que ser o arquétipo tal, tem que ser... eu só posso mostrar taça bonita de marca da marquinha famosinha que era autêntica e não é, e virou uma febre isso, mas vamos lá, né? Deixa quieto, polêmicas. Então, assim, tem essa vertente, né, do natural, autêntico, e tem aquela vertente do extremo luxo. E que acabou, eu percebo que acabou, assim, até trazendo um grau de... As pessoas estão adoecendo com isso, porque gera uma comparação muito grande, né? Eu escuto isso muito, principalmente de alunos, né? Por conta de eu ter muito contato com pessoas que ainda estão se formando, todo mundo se deslumbra muito quando vê um profissional de referência mostrando um luxo. E aí, isso me remete até uma história que quando eu estava fazendo a minha especialização, eu lembro de um professor que ele contava assim, a minha clínica, ela fica em não sei qual andar, o prédio comercial, ela tem... A pessoa bota o carro dela lá dentro, ela sai do carro dela, o elevador já abre direto na minha sala de atendimento. Tipo, a pessoa não passa por portaria, um completo luxo. Gente, eu achei aquilo o máximo. Eu super me vislumbrei com aquilo. Eu falei, cara, eu acho que eu vou chegar naquele lugar, né? E foi bem diferente a realidade quando eu comecei a atuar. Não foi exatamente isso. E para você ver, né? Até hoje essa pessoa vende essa imagem. Não, você chega aqui, acessibilidade, o elevador abre na porta da clínica, aquela coisa toda. Isso é acessível? Isso faz parte da realidade da grande maioria dos profissionais que estão se formando? A grande maioria está tirando leite de pedra. Tá ali correndo atrás, fazendo curso, se especializando, enfim, né? Correndo atrás de tudo. E fica muito com aquela ideia fixa do eu vou conseguir chegar no prédio que o elevador abre na porta da minha sala de atendimento. E aí a gente está criando muito essa dualidade na rede social. E tem muita gente ficando doente com isso. Né? Não, sim. Então, eu acho que a gente tem que buscar sempre refinamento, né? A gente sempre tem que buscar... Evolução, né? A gente tem que evoluir, né? Isso. E buscar crescer e ser mais, sim, tá? Eu só não acho que a gente tem que sair do 0 pro 100 de um dia pra noite, porque isso não é real. Andando de Ubermoto de dia e de noite alugando um BMW fingindo que... Não é real, entendeu? Aí você fica sendo aquele personagem ali no palco do digital, que na verdade não é o que você vive, não é o que você sustenta. E não converte, né? Não é o que você sustenta. E assim, e tem público pra tudo, gente. Tem público para quem tá começando, e para quem cobra pouco vai ter público, e para quem cobra muito vai ter público também. Sim. Né? Vai ter público que vai querer ser atendido na clínica, onde ele deixa o carro e entra direto, não passa. Um artista, por exemplo, ele não quer ser exposto, ele quer chegar, parar o carro, vai entrar lá. Não é o serviço que vai me atender, por exemplo, porque eu ainda não tô nesse nível. Mas eu espero um dia chegar lá. Sim. Mas é um processo. Então, assim, a imagem da Fabiola de 4 anos atrás não é a mesma imagem da Fabiola de hoje. Que não vai ser, eu espero, que não vai ser a mesma imagem da Fabiola daqui a 10 anos. Sim, a gente vai quero estar muito maior. A gente vai muito melhor. E aí a imagem da gente vai mudando conforme a gente vai mudando. Sim. O que não dá é você sair do 0 pro 100 e achar isso normal.
né? E um profissional que tá começando querer se comparar com um cara que tá há 10 anos, há 20 anos no mercado. Exatamente. Entendeu? É isso. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio. O equilíbrio, ele faz parte de tudo, sabe? Não, e esse cara que tá há 10, 15, 20 anos no mercado, ele passou por todas aquelas etapas de construção. É isso. Ele começou merece fazendo. Exatamente. tá Ele ali. começou fazendo um ensaio básico, todo tímido, usando jaleco. Depois ele foi refinando, ele foi melhorando, foi crescendo, porque ele foi. À medida que ele foi crescendo profissionalmente, ele foi crescendo a autoridade dele, dando ou não dando aula, porque cada um tem suas preferências. E isso vai trazendo, né, o resultado do que ele é hoje. 10 anos, 20 anos depois, enfim, o tempo que for, a pessoa construiu ali o resultado. E não de um dia pro outro, alugando carro, alugando bolsa. Gente, essa eu fiquei chocada. E aí o aluno, por exemplo, que quer se tornar, né, que almeja se tornar aquela pessoa que já tem 10 anos ali, ele não tem que fazer um ensaio, por exemplo, todo luxuoso, e achar que ele vai ficar com uma imagem igual do cara que percorreu 10 anos. não vai. Porque não vai, entendeu? Ele pode até fazer o ensaio, mas ele vai entregar a mesma coisa? Não vai. Não vai. O cliente vai chegar lá na sala dele e vai ter o mesmo atendimento? Não vai. Porque foram 10 anos para chegar até ali, não foram 2 dias. Eu acho muito que a rede social ela traz muito esse imediatismo, né? A pessoa vê, se compara, ela fica olhando ali... E adoece, porque ela acha que ela tem que chegar no mesmo patamar que o cara que levou 10 anos para chegar. Rafael. Exatamente. Então, assim, não vai. Não vai. Então, assim, esse processo das pessoas hoje em dia tá adoecendo por estar vendo essas coisas acontecerem e não conseguir chegar lá, é porque elas não têm paciência de percorrer o processo. Elas querem começar hoje... E tá com a agenda cheia amanhã e demonstrando a autoridade de quem não percorreu nada. Exatamente. Esse é o grande problema hoje das marcas que estão se formando, né? Processo. Eu acho que as pessoas não entendem exatamente o significado de processo. E não de processo de justiça nem nada, mas do processo de você construir algo. Exatamente. As pessoas querem sair da pós achando que vai ter uma agenda cheia de botox e preenchimento. Não vai. Eu falo isso em todas as aulas. Você vai vender os procedimentos que dão mais giro no seu espaço. Que é uma enzima, né? Intradermoterapia, gente. Enzima é um troço... A gente usa porque é o nome que a pessoa entende, né? Mas vai fazer muitos procedimentos mais básicos. Um gerenciamento de pele, uma limpeza, a própria enzima, um microvaso, o botox, o preenchimento, o bioestimulador, que são procedimentos mais high ticket. Você não vai fazer isso toda hora. Então, a pessoa ela já entra com a ilusão, mas por quê? Porque ela vê uma imagem de alguém que já tá há muito tempo, ela quer... sabe aquela coisa? Eu mirei aqui, eu quero chegar ali, mas eu quero chegar amanhã, eu não quero esperar o meu tempo. É que nem a gente quando começou, ó. Eu tava começando, tinha poucos seguidores, não tinha nem o Instagram ainda da minha marca própria, né? Que foi até você uma das aí que me incentivou, uma das incentivadoras, isso. Você começando e a gente lá na Widoctor. É verdade. Que também estava começando. A Widoctor tinha uma unidade na Gavião Sim, tinha recém-inaugurado, né? Hoje a Widoctor cresceu, você cresceu, eu cresci, mas aí a pessoa chega hoje, vê a gente e acha que foi de um dia pro outro. Não, exatamente. Aí fica difícil sustentar o personagem, né? Exatamente, né? E aí eu sou uma pessoa que, assim, e você vai entrar no meu Instagram, você vai ver o que você tá vendo aqui, o que você vai ver na rua. Exatamente. É isso que eu sempre falo com você quando eu vou fazer ensaio, né? Eu quero transmitir o quê? Naturalidade. Na hora que eu escolho a maquiagem, eu sempre tenho a preocupação de pele natural. Eu não quero uma maquiagem com o olho marcado, aquele cílio limpando para-brisa. O cabelinho a gente até faz, né? Até porque você vende o quê? Naturalidade. E no dia a dia, o paciente... E gerenciamento de pele, que você precisa mostrar uma pele que... natural, bonita. Aí a pessoa vai, me faz... Olha, me vende pele natural, harmonização natural, beleza natural. E aí posta uma foto de IA. Ou toda trabalhada. Plastificada, porque você vê na cara que é IA plastificada. E aí você olha, eu como cliente olho e não me passa credibilidade nenhuma, porque se nem a pele dela
tá boa, nem a imagem dela tá boa, porque é uma imagem de Tem alguma coisa errada ali, né? Vai passar o ela quê, vai né? cuidar da minha pele. Vai passar dúvida, dela. né? A informação que ela vai gerar nesse tipo de posicionamento na rede social vai ser a sensação de quê? De dúvida. É muito incoerente, Exatamente. sabe? São essas incoerências, assim, que às vezes destroem muitos profissionais. Você vê Sim. que profissionais que teriam uma potência grande para crescer, mas que não cresce porque a pessoa ela não se preocupa com esses detalhes, sabe? Ela não se preocupa com a imagem dela, ela não se preocupa em trazer uma coisa coerente, uma coisa que gere confiança, que gere credibilidade. Exatamente. E hoje as pessoas buscam isso. Eu ainda sou da pegada do... É bem clichê isso que eu vou falar. A imagem vende, vende. Verdade. É a imagem que vende. Se você passa uma imagem de desleixo... E a imagem vende, gente, desde os tempos mais... Quando não tinha nem digital ainda. É verdade. Mesmo quando ainda era naquele marketing de guerrilha, aquele marketing mais tradicional, do boca a boca. A pessoa, ela vai num espaço, ela olha pra você e ela se referencia em você. Sim. Eu canso de atender várias pessoas que chegam aqui na clínica. Eu tenho melasma. Isso não é um segredo. Eu falo disso abertamente na rede social. Eu apareço de vez em quando de cara limpa. Inclusive, tem até uma foto que a gente fez, né? Eu coloquei um lado maquiado e um lado... Essa pele é bonita, sem essa maquiagem. daqui também. E é bonito isso. do mesmo jeito. E eu falo abertamente do meu melasma, mostro que eu não tenho disfunção porque eu quero. Mas a minha pele bonita é uma coisa que é consequência da minha disciplina, do meu cuidado. Eu posso ter melasma e ter uma pele bonita. E eu escuto das pacientes chegando aqui na clínica e falando, eu quero uma pele igual a sua. Tem noção do que é isso para um profissional que tem uma disfunção que não tem cura? E a pessoa, ela olhar para você e falar assim, eu quero uma pele igual a sua. Porque ela não tá vendo a mancha, ela tá vendo o meu cuidado, ela tá vendo a minha verdade, ela tá vendo a minha essência. Ela tá vendo quem é a Rafaela de verdade. E é isso que traz, que fica na memória das pessoas, sabe? Essa é a minha marca. É isso que fica na memória das pessoas. É a verdade que fica na memória das pessoas. Exatamente. Não é aquela pessoa que tá sempre ali criando um personagem montada, falando coisa que todo mundo fala. Papagaio de pirata, né? Sabe? Pregando a mesma coisa que todo mundo prega. Exatamente. E aí, até essa questão do personagem, né? A gente teve um boom na rede social. E aí, eu já vou puxar também, né? Um tema que ele é um pouco polêmico, controverso, que é a história dos arquétipos, né? A gente já tem hoje esse fenótipo de pessoas que estão criando personagens para rede social, para impressionar, para criar, enfim, impressões em quem acompanha ali na rotina. E a gente tem, né, dentro desses personagens, teve uma época que só se falava em arquétipo. Arquétipo, você é isso, você é aquilo. Ou então todo mundo era enquadrado em um só, porque da estética, né? A estética lida muito com essa parte de beleza. Então todo mundo era amante. Aí todo mundo tem que tacar a xicrinha chique, todo mundo tem que tacar a tacinha bonita, todo mundo tem que tacar um batonzão vermelho, um blazer da Zara, pra passar ali aquele arquétipo do amante. E às vezes aquilo não combinava com a pessoa. Eu, por exemplo, quando eu comecei a gente fazendo os ensaios e crescendo e evoluindo, a minha essência é muito romântica. O meu estilo de roupa era muito romântico, hoje eu fui mudando isso, né? Porque a gente vai mudando. À medida também que você vai se identificando e vai se conhecendo, como você falou no começo, a gente tem que ter esse conhecimento. E eu comecei a entender que eu não queria mais passar uma imagem de imatura ou de uma coisa muito delicada demais. Eu queria passar a imagem da mulher que eu sou no dia a dia. Né? Uma mulher que tem personalidade forte, uma pessoa que é muito do realizado, fazer da ação. E aí eu comecei a entender que eu precisava transmitir isso até no meu dia a dia, óbvio, mas através dos ensaios. E aí a gente começa, né, dentro dessa coisa de faz branding, faz isso, faz aquilo, começa a surgir esse papo do arquétipo, e aí parece que todo mundo, para poder passar autoridade dentro da área e converter, tem que ser o amante. E eu não cabia na caixinha do amante. Eu cabia em outras caixinhas, o da heroína, o do sábio. O do sábio, então, pra mim, é um negócio muito louco, assim. Eu tô conversando, tô dando uma aula. Eu tive que até dar uma freada nele, uma segurada. Vem cá, querido, você tá aparecendo demais, porque senão o cliente não quer uma aula, o cliente quer resolver o problema dele. Mas teve muito essa época da gente ser encaixotado num padrão,
por causa da área da estética, né? Igual, por exemplo, talvez para outras áreas, um advogado entrar muito no governante e tal. Aí como é que foi isso aí, Fabiola? Solta essa bomba pra gente de como que você teve que lidar com esses padrões que já vinham prontos para você na hora de você elaborar o ensaio. Então, a verdade, assim, é que todo mundo tem um pouco de cada arquétipo, né? A verdade é que todo mundo tem um pouco de cada. E em momentos convenientes a gente traz eles pra frente, né? E aí as pessoas começaram a criar padrões de imagem. Né? Não, porque eu preciso fazer com que esse arquétipo apareça mais na minha marca, porque é que faz sentido para o meu nicho de atuação, para minha área de atuação. E aí todo mundo começou a querer ficar igual. Só que eu não trabalho com padrões. Cada pessoa vai ter a sua essência, Cada pessoa, para mim, eu não trabalho com padrões, mas assim, tem fotógrafos que trabalham com padrões. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E aí eu já vi gente investir em um ensaio, não comigo, mas eu já vi gente investir em um ensaio caro. Isso é que é o pior, né? Porque dói no bolso. E que você olhava pra imagem e você falava assim, não é essa pessoa. Não tá, ela não é essa pessoa. Tá dando ruído ali, ela não né? é essa pessoa. Porque, assim, você pode até encaixar o arquétipo dentro da tua marca. Um na forma de comunicação, um na forma de vestir, o outro na forma de postura. E aí a pessoa botou uma roupa, assim, tipo, no arquétipo da amante, só que ela não tinha esse estilo. Então ficou uma coisa, assim, que as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, essa pessoa não é essa pessoa. Não, tá dando um pouquinho de ruído isso, não, né? Demais. Isso é uma coisa e importante, assim, né? não consegui usar as fotos, assim, eu quase não vi essas fotos sendo usadas. Aí é falta do direcionamento assim, também, né? Eu tentava fazer isso. Quando a pessoa chegava pra mim com... porque a minha mentora disse que eu tenho que trabalhar esses 3 arquétipos aqui, essa tríade de arquétipos. Beleza, vamos ver qual se encaixa melhor na forma da postura para o ensaio, das expressões de postura. Vamos ver qual se encaixa melhor no estilo das roupas que a gente vai usar, né? E qual se encaixa melhor ali só nos elementos, né? De marca ali que a gente vai usar. E aí eu tentava fazer uma harmonia entre aqueles 3, usando a personalidade da pessoa dentro. Exatamente. Não adianta porque você imagina a Rafaela chegar pra mim e falar assim, olha, eu sou amante, sou sábia e sou governante. Você chegar pra mim e falar isso. Aí eu te boto com um vestido vermelho na roupa, porque eu tô usando amante. Gente, não combina nada comigo. Porque assim, pode ser que tenha um profissional que tenha amante e a gente usa na vestimenta. Que combina a pessoa botar um vestido vermelho, sabe? De cetim, uma coisa. Porque tem profissional que tem esse estilo. Essa característica no dia a dia. Exatamente. E aí aquilo vai combinar. Aí imagina eu pegar você, colocar... Tô usando amante. Aí pego, coloco na governante, jogo um blazer preto por cima aqui dos ombros. Faço poses governante. Aqui, ó. Bem governante. E jogo o sábio no livro aqui no elemento. É a Rafaela que tá nessa imagem? Não. Com certeza não. Porque não soube usar o arquétipo dentro da comunicação certa. Agora, se eu pego e boto a Rafaela com uma alfaiataria, assim, uma calça mais larguinha de alfaiataria, uma blusa de cetim rosa, um rosa mais, né? Maduro, né? Um rosa maduro. Um rosa mais maduro. Trago uns elementos mais amante ali, né? Nos acessórios, talvez, né? Nos acessórios trago um bracelete com uma pedrinha, com um negocinho. Isso. Um brinco, trazendo amante. E até a própria ali, maquiagem, mais leve, né? Até a própria maquiagem. Isso. Aí trago ali umas poses mais governante e sábio. Dá uma mesclada ali, né? As coisas têm que se conversar, usar o arquétipo, porque você pode usar, eu não tô dizendo que não pode. Gente, a gente pode tudo.
Só que tem que saber usar. Tem que saber fazer esse casamento. Tem que senão saber não dá bom. para cada profissional. É por isso que tem o estudo da marca de cada profissional. É por isso que tem um ensaio que é corporativo. Você vai lá e vai fazer um ensaio igual de todo mundo e tá tudo bem se é isso que você quer. Às vezes a E pessoa quer um tem um negócio mais ensaio express, né? de marca pessoal, onde é feito um estudo da sua persona, do seu negócio, para poder casar toda a comunicação da E sua transmitir marca. essa essência, E né? transmitir a essência de forma certa ali, né? Tudo comunicando de forma certa. Até as poses, né, Fabíola? Porque tem que levar em consideração, muitas das vezes, e aí aqui não falando de peso, nem de nada, não. Mas, por exemplo, às vezes uma pessoa grande, uma mulher grande, um homem grande, vai ter pose que essa pessoa não vai ficar legal, não vai combinar. E aí tem toda essa questão que tem que ser pensada. Tem que ter um cuidado. Às vezes a Exatamente. pessoa tá sobrepeso e aí você tem umas poses que não vai ficar confortável. Não vai Você ficar confortável, não vai ficar bonito também, pedir né? a pessoa tá sobrepeso, você pedir a pessoa para cruzar a perna e a pessoa não consegue. Você vai pedir a pessoa para cruzar a perna no ensaio, para a pessoa se sentir mal no ensaio? Exatamente. Tem que ter essa sensibilidade, então, tem que né? ter esse cuidado, sabe? É esse cuidado que eu acho que falta, assim. E isso quando é um profissional que se preocupa com manter um posicionamento na rede social. E é esse profissional que hoje eu trabalho. Porque vai ter o profissional que quer só fazer a foto para ir lá postar e tá tudo bem, ele quer Sim. usar a roupa emprestada do estúdio. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha que eu não trabalho. Quando chega para me perguntar, tem roupa? Não tem roupa. A gente trabalha com as suas roupas. Eu vou te direcionar com o seu estilo, com as suas roupas, para que você, depois no ensaio, mantenha essa imagem. Sim, você tem que ser Porque isso não no dia a adianta dia. nada você chegar... O meu trabalho não é esse. É você chegar para mim, fazer a foto, ir embora e tá tudo bem. Não, a gente vai construir uma imagem. Existe uma preocupação além, né? Muito over, né? Isso, né? E eu penso também nessa questão do dia a dia, né? Do você sustentar aquilo que você fez no ensaio. Eu lembro que quando a gente fez o nosso primeiro ensaio, eu fiz com um terninho, né? Um blazerzinho simples que eu tinha, uma blusinha, né? De tecido levinho e uma calça. Porque era aquilo que eu usava todos os dias. O blazer nem fazia parte do meu dia a dia. O resto, sim. E à medida que a gente foi refinando e novos ensaios sendo feitos, e eu fui melhorando, e eu fui me conhecendo também, o que eu queria representar, o que cabia dentro dessa minha representação no meu dia a dia, eu fui incorporando isso, né, nas minhas vestimentas. Eu ainda tenho uma essência romântica, eu gosto de delicadeza, às vezes rola ali um floralzinho, rola um rosa, e tá tudo bem, né? Porque eu gosto, é minha preferência pessoal, mas eu não tô deixando de transmitir ali a minha autoridade, eu não tô deixando de transmitir ali a minha verdade, e essa sempre foi uma preocupação minha quando eu comecei nessa parte de posicionamento. Eu quero que a pessoa que me veja na rede social e me veja pessoalmente vejam a mesma Rafaela. Ela não tá vendo um personagem lá, uma pessoa... Ai, você... E chega aqui é uma pessoa completamente diferente. Não. Eu quero que isso continue, seja uma linha, né, dentro e fora da rede social. Óbvio que quem tem acesso presencial tem acesso a outras coisas da Rafa que às vezes não cabe ser mostrada na rede social. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu amo fazer piada. Eu amo brincar, eu gosto de comédia, eu gosto de descontrair. Eu uso muito essa minha parte performática, por exemplo, dando aula. Dando aula, eu sou uma pessoa completamente diferente. Mas por quê? Porque eu tenho que atrair atenção, eu tenho que puxar um assunto que é chato, tornar ele fácil, entendível, agradável. Aí é diferente. Mas na rede social, muitas vezes não cabe. Eu sou uma pessoa que agora eu estou fazendo aula de dança. E dança de tudo, né? Do funk à música merengue, mambo, suave, enfim. Mas não cabe mostrar isso em rede social, porque não conversa com a profissional que eu sou. Então, tem essa questão do que a gente quer mostrar e daquilo que a gente sustenta fora da rede social. E eu acho isso muito importante, né? Ser falado e ser refletido, né? E agora a gente está trazendo esse ponto de discussão para o
nosso episódio, justamente porque, para futuros colegas, né, alunos e pessoas que querem fazer um ensaio, por exemplo, com a Fabiola, já vai ter esse tipo de direcionamento. E é um direcionamento, assim, intrínseco do seu trabalho, né? Você pega, faz o planejamento. Você vai ter que usar essa roupa, esse acessório, isso aqui fica legal. Você tem esse tipo de essência, né? Assim, você ainda consegue captar isso. É uma sensibilidade que poucas pessoas têm. E da onde vem tanta criatividade? Porque eu fico impressionada. Eu nunca consigo fazer um ensaio com você e ser sempre a mesma coisa. É sempre uma coisa diferente. Eu fico assim, gente, da onde que ela tirou isso? Então, eu sempre fui uma pessoa muito criativa e sempre fui uma pessoa muito apaixonada por imagem, né? Sempre gostei muito de imagem. Então, e eu sempre busquei ser diferente, fazer diferente. Isso é uma coisa minha. Eu sou uma pessoa diferente. Aonde eu vou, as pessoas falam assim, você tem um estilo diferente. Sempre fui assim. Sempre fui uma pessoa que buscou ser, assim, é minha personalidade, sabe? Então, sempre quando o profissional me procura, eu tenho esse dever, assim, meu, de entregar o melhor de forma diferente. Fazer ele ser reconhecido por quem ele é. E cada cliente sabe? é único, né? E cada cliente, e cada ensaio é único. Você tá comigo há 4 anos, eu tenho profissionais que estão comigo também, uma trajetória longa. É algo que também eu sempre falo na minha rede social, que é muito fácil você captar novos clientes. Mas é muito difícil você manter os clientes antigos. E eu tenho muitos clientes antigos. Eu tenho marcas que estão comigo desde o começo. E se você for olhar o perfil delas, nenhum ensaio é igual ao outro. Vai sempre melhorando, sempre evoluindo. Sempre melhorando. Não só porque o profissional cresceu, mas porque a gente busca trazer o que é diferente, entender qual é o momento da marca dele, entender com quem ele está falando hoje, qual é o público-alvo dele, e trazer coisas novas, inovar. Esse é o diferencial. É isso que torna um profissional diferente da inteligência artificial. É verdade. A inteligência artificial vai te mostrar tudo igual para todo mundo. Todo mundo vai ficar igual. E aí, tem que saber, né? Por isso que cresce hoje em dia a humanização da marca. Por isso que quem tá sendo real tá crescendo mais. Porque as pessoas estão querendo consumir o que é real. E quando você diz, por exemplo, quando você disse assim, por exemplo, que você faz aula de dança, mas acha que não cabe dentro da tua marca. Eu já penso diferente. Eu penso que cabe com estratégia. Sabe por quê? Porque hoje em dia... talvez falte isso em mim, assim. Estratégia, encaixar sabe por quê? isso dentro de um contexto. Porque hoje em dia, as mulheres buscam muito... As mulheres e os homens têm buscado muito qualidade de vida. Sim. O pessoal tá com muito foco em emagrecimento. E aí, emagrecimento já causa aí uma queda de face, de corpo, que entra atividade física e que de forma estratégica você pode usar porque a sua dança. Sim, a questão do exercício, da atividade física, né, realmente tem esse direcionamento, se bem colocado, e é porque eu comecei a dança há pouco tempo. A dança, na verdade, ela entrou para mim como algo... pra minha mente. Foi uma coisa assim, totalmente despretensiosa, uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Isso cabe um storytelling bom. Mas tem pouco tempo, tá recente ainda. Eu tô me adaptando. Vai vir gente querendo saber como é que é, onde que você faz, os sim. benefícios, pode trazer os benefícios. É tudo uma questão estratégica. Aí assim, às vezes essa questão da estratégia, né? Óbvio que isso em algum momento vai entrar dentro da nossa estratégia ali de posicionamento, mas eu acho que ainda agora não é o momento que cabe, porque eu ainda tô começando, eu tô me adaptando, é uma rotina diferente também, né? E você tem que ver também se você vai... se você vai conseguir manter, né? Não vou indicar um negócio porque eu fiz uma aula ontem, gente, façam dança porque é maravilhoso. Com certeza. A gente também tem que ter esse cuidado. Tem que ter. Tem alguns meses que eu estou fazendo, eu posto foto com a galera quando eu vou, boto no meu stories, mas eu ainda não falei sobre isso. E agora eu ainda acho que não cabe justamente porque além
do contexto ali, né? Do porquê que me levou aquilo. Ainda não é uma coisa que eu acho confortável de falar. E também porque ainda tá muito recente, tem pouco tempo. Então, eu tenho que deixar Amadurecer. isso fazer parte do meu dia pra eu, de fato, indicar. Mas o exercício é uma coisa que sempre esteve presente na minha marca. Hoje, não tanto quanto era antes, porque antes eu tinha uma outra rotina, um outro tipo de estilo de vida. Hoje eu tenho um estilo de vida extremamente ocupado, lotado. Aí entra muito essa coisa do heroína. E aí eu tento também encaixar um pouco mais desse autocuidado, que é uma coisa que eu venho falando muito. Eu tinha muito essa dificuldade com o descanso, com o autocuidado, cuidar muito bem dos outros, mas eu sempre me deixava por último, e hoje não. Hoje eu tô botando primeiro a minha máscara de oxigênio, me cuidando para poder cuidar muito bem de todo mundo. E aí a dança entrou nisso, a terapia já fazia parte. Enfim, então isso tudo também faz parte da marca Rafaela. Que eu trago isso nos meus bastidores ali, né, de forma pontual. E aí a gente vai dentro de uma... Com o tempo, né, essa estratégia ela vai surgindo, porque eu também tenho muito essa coisa da criatividade. Eu tenho um dia que eu tô um looping de criatividade, e aí naquele dia eu aproveito a minha produtividade e eu boto tudo isso de forma estratégica, montada, organizada, um roteirinho, para poder ir mostrando, porque também, assim, a gente tem que aproveitar essa empolgação. Porque senão depois essa empolgação passa e aí perde o bonde, perde o timing, acabou. É o que eu sempre falo, não deixe pra amanhã. Não, vamos. Mas às vezes o hoje tá muito ocupado, aí eu tenho que deixar pra amanhã, senão eu vou fazer de madrugada e não dá, né? Mas é isso, né? É tentar mostrar de fato quem nós somos, essa essência, né? E aí talvez por isso que hoje a minha marca, ela também inspira muita confiança, porque eu só indico aquilo que eu realmente faço, confio e valido. Eu não vou jamais indicar um profissional, alguma coisa que eu realmente não confio. Eu posso me enganar? Posso me enganar, como qualquer pessoa. A gente se engana, né? E acontece isso o tempo inteiro. Mas naquele momento que eu tô fazendo a indicação, é realmente algo que traz muito peso. Porque, poxa, se a Rafa faz, se a Rafa tá indicando, a Rafa tá fazendo, é porque é algo bacana. E aí eu gosto de trazer também esse tipo de conceito na minha marca, no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha essência. A Rafa romântica, a Rafa brincalhona, a Rafa séria, a Rafa professora, a Rafa profissional, para que as pessoas elas vejam dentro e fora da rede social a mesma coisa. Então é uma coisa que eu tento trabalhar isso constantemente e que seja algo natural, que não pese. E isso é algo que as pessoas estão valorizando cada vez mais e vai ser cada vez mais valorizado. A pessoa que é real, que traz ali a verdade, a pessoa que traz o erro, que traz o acerto, que não só vive mostrando o irreal, o inalcançável. Que é ser humano também, porque né? Porque isso não tá fazendo mais sentido. Exatamente. Não tá fazendo mais sentido. E essa coisa da estratégia, até uma coisa legal você ter falado, né? Ter tocado nesse ponto de estratégia, que hoje em dia a gente tem que ter estratégia para tudo. Inclusive até para desabafar. Tem que ter um contexto, porque senão aquilo ali pode ser mal interpretado, pode soar, ressonar de uma forma diferente daquilo que você gostaria. E às vezes até a forma que você se posiciona no seu dia a dia. O mostrar uma rotina, sempre vai ter aquele mimimi, né? A gente tá com uma galera mimizenta, chata daí... pra cacete. Outro dia eu vi, não sei quem falou, mas que é uma coisa que ficou na minha cabeça, que você precisa se posicionar. Sim, quem fica em cima do muro... E não estar se posicionando já é um posicionamento. Entendeu? Você tem que se posicionar. Não adianta se você vai desagradar uns e agradar outros. Isso é normal. A gente vai desagradar em qualquer lugar, em cima do muro, direita ou esquerda. Exatamente. A gente vai desagradar de qualquer forma. Então se posiciona, porque se você não se posicionar, a pessoa te posiciona. Exatamente. Entendeu? Vai taxar você então como... é mais fácil você se posiciona da maneira que você quer. Fulano gostou, não gostou, procura outro e tá tudo certo. É isso aí. A gente não consegue atender todo mundo também, não. Não dá, e nós somos seres humanos, né? A gente tem essa agradar todo mundo? Não vai, nem Jesus agradou, exatamente, né? E veio aqui, deu a vida dele, salvou geral e o pessoal foi ingrato. Quem somos nós na fila do pão para isso, né? Pra querer agradar todo mundo. Então, exatamente. Se posiciona da maneira que você acha que deve, seja real. Eu tento trazer muito essa autenticidade na minha marca, no meu dia a dia e pra minha vida. Isso faz parte dos meus princípios, dos meus valores.
Obviamente que vai ter momentos de falha nesse percurso e tá tudo bem também, né? Às vezes a gente extrapola um pouquinho, não era para falar, mas já falou. Faz parte, ninguém é perfeito. Mas até isso faz parte. Exatamente. Né? Porque isso também gera comunidade, gera ali um senso de identificação. Eu tenho... Para você ter uma ideia, como essa coisa de marca é uma coisa que impacta tanto, eu ontem tive contato com uma pessoa que, quando ela esteve aqui na clínica, ela postou, ela apareceu no Instagram, me marcou, eu apareci no Instagram dela, que ela é uma pessoa que tem visibilidade aqui em Niterói. E ela comentou que uma das alunas dela me seguia, era louca para fazer tratamento comigo, que me admira pra caramba. Mandou lá, ela me mostrou a conversa. Isso é muito bom, né? E eu fiquei assim, gente, eu não tenho noção da dimensão do meu alcance. Né? Com esse meu jeitinho, às vezes meio brincalhona, às vezes um pouco mais séria, às vezes um pouco querendo dar uma aula e acolhendo ao mesmo tempo e sendo acessível, né? Porque a gente também tem muito essa barreira se eu mostro muita autoridade ou mostro um luxo absurdo, as pessoas elas acham que elas não podem me acessar. E até por isso a questão do nome Rafa e não usar o Rafaela. Se você olhar lá na minha rede social, tá, o @ é doutora Rafaela Nascimento, mas o nome da bio tá Rafa Nascimento. Eu encurto a distância entre eu e o meu paciente, eu e o meu aluno, eu e quem quer chegar a mim de alguma maneira. E eu fiquei assim, caraca, eu pensando, né? Eu não tenho noção do meu trabalho, o quanto ele alcança a vida de pessoas e quantas pessoas me admiram por eu ser assim, exatamente como eu sou. Vai ter aquele que odeia? Morre que passa, tá tudo bem. Mas o digital é bom por conta disso, porque a gente consegue chegar em muitos lugares que, se não fosse através do digital, a gente não chegaria. E isso tudo tem um dedinho da Fabiola, né? Porque se não fosse toda essa construção ao longo dos anos, né? Tem um dedinho nosso, né? Porque tem a sua parte de autoconhecimento, de investir, tá sempre procurando investir nisso, investir na imagem. Tem o dedinho do Eric também. Tem o dedinho do Eric. O Eric foi o culpado disso aqui acontecer. Culpado no bom sentido, né? Assim, foi bom. Eu conheci você e talvez se eu tivesse feito aquele primeiro ensaio do Dia das Mães com um homem, né? Com ele, talvez rolasse ali realmente um depois, né? Ou não sei. Mas talvez sim, sabe? Porque o Eric, ele é muito comunicativo. Sim. A personalidade dele, né? É mais próximo, né? É agradável. Ele sabe se vender também, né? Ele conversa. Que bom que ele naquele dia não foi. E aí eu te conheci, deu match ali, foi um match, porque isso não acontece todo dia, nem toda hora. Verdade. E é um match que tá durando há muitos anos e que vai durar muitos e muitos e muitos mais. Um match sólido, né? Não é aquela amizade passageira, então, aquela coisa, mas é isso que eu falo, quando a pessoa ela é verdadeira, né? Aquilo que ela vende é uma coisa verdadeira, ela tende a ficar. Sim. Né? É uma marca que você confia, é uma pessoa que você confia, uma pessoa que você indica, que você confia no trabalho, que está sempre buscando. Fica. Agora, você vê que às vezes você contrata um serviço de uma pessoa que cada hora tá falando uma coisa, cada hora tem um posicionamento diferente, não fica. Não dá muito certo, né? Não fica. Não se consolida. Exatamente, essa palavra, não se consolida. E aí, que bom que no final foi você, aí de você eu conheci ele, e através desses anos todos, a captação de vídeo, de foto, né? O conjunto todo, né? Trouxe a Rafa, né? E é uma Rafa que busca evolução, que tá sempre querendo crescer, melhorar, né? Ser uma pessoa melhor e mostrar ser essa pessoa melhor, porque não adianta ser, você tem que mostrar. Hoje em dia a gente tá... Esse mercado digital, ele traz muito isso, né? Não basta ser, você tem que parecer ser. E, obviamente... Mas com verdade, né? E com verdade. Eu quero ser uma boa pessoa no off, no on... Sim. E quero que as pessoas tenham acesso a isso quando elas chegam a mim. E isso só foi possível graças a essa nossa construção, essa parceria. Óbvio, teve outras coisas, né? Outros profissionais que... Consultorias e... estudo. Eu sei que também... parte do processo. Fizeram parte desse processo e sou muito grata. A Nídia, por exemplo, né? Eu fiz 2 consultorias com ela que foram maravilhosas. Ela trouxe esse conhecimento, esse autoconhecimento de quem eu queria mostrar ser.
Nídia, volta. Volta, por favor. Você faz falta. E aí a gente tem essa evolução acontecendo. Eu também sou uma pessoa que eu busco. Eu não fico só... E eu também não sou aquela que sai pagando tudo, não. Tá? Já tive essa fase. Hoje em dia eu tô mais seletiva. Eu quero estudar, por exemplo, mais agora sobre essa questão do posicionamento, né? Quem eu quero mostrar ser para minha clínica? Porque hoje eu tenho 2 marcas, na verdade 3, né? Mas uma meio que se mistura com a outra. Eu tenho a Rafaela Nascimento, a Rafa Nascimento, profissional, farmacêutica, professora, e eu tenho a Clínica Simetria, que são marcas diferentes. A clínica é um espaço onde eu agrego serviços de estética, de saúde, e tem outras pessoas que atendem aqui também. Diferente da marca Rafaela Nascimento. A Rafaela Nascimento é uma profissional, é uma mentora, é uma professora, é a mãe, é a amiga, é a mulher, é a farmacêutica, é a esposa. Então, ela é uma marca que conversa com a outra, mas é uma marca separada. E hoje eu tenho consciência disso, dessa separação de marcas, porque também eu busquei essas informações. E aí, assim, eu estudei, eu compro livros, eu consumo conteúdos de profissionais que falam de marca. Hoje a gente começa a fazer mais uma seleção de quem a gente consome conteúdo. A rede social também está mudando esse comportamento da gente. Os excessos fizeram com que as pessoas se tornassem mais seletivas ainda. Então, a gente tem um funil. E dentro desse funil, né, aparece aquele que tem mais essência, aquele que conversa com aquilo que você acredita. E aí, dentro desse meu desenvolvimento pessoal e dessa construção de carreira, de imagem, de marca, de branding, Fabiola, Eric, Nídia e outros profissionais que fizeram parte disso, o eDoctor também fez muito parte disso, todos os meus ensaios lá praticamente, né? Então, hoje eu sei o que eu quero mostrar com as minhas marcas. Mas hoje eu tenho esse conhecimento a partir de um amadurecimento daquela Rafaela lá de 2018. São que as era mais etapas mimosinha. que não adianta você tentar pular, você tem que passar. Exatamente. Você só cresce quando você estuda. E tem que combinar também, né? E com você. passa pelo processo. É isso. É Exatamente. O que todo mundo precisa. Exatamente. Gente, é isso. Falamos bastante sobre marca, branding, posicionamento, um pouquinho de polêmica. A gente sempre traz aí essa essência. Mas encerramos por aqui, Fabiola. Foi um prazer. Obrigada. Muito bom ter esse seu lado mais falante. Ótima. Maravilhosa. Vamos voltar mais, vamos trazer outros pontos Com aí certeza. Estratégicos. E é isso. Até o próximo capítulo, o próximo episódio, o próximo Além da Pele.